Fala galera, Emanuel Keiber aqui e hoje eu vou contar como que um professor de dança se tornou dono de uma marca de roupas conhecida nacionalmente. E pode ficar tranquilo que eu não vou contar a história da minha vida aqui não. Eu vou contar a minha trajetória junto com a Koala, que é hoje a minha marca de roupa, que vende pro Brasil inteiro, que tem loja em shopping, que veste vários grandes empreendedores e influenciadores do nosso país. E se você quer saber como isso aconteceu comigo, que entrei como funcionário da marca e hoje me tornei o dono, e entender o que eu fiz nesse meio tempo, e de repente você pode tentar fazer a mesma coisa, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar as estratégias, os insights e o que aconteceu por trás dessa história. E ao contrário do que muita gente pensa, eu não conhecia o Ian e nem a Koala antes de começar a trabalhar com eles. A minha vida profissional começou dando aulas de dança, então eu me tornei empreendedor começando com a parte de vendas diretas. E com a venda direta eu tive bastante resultado. Eu já dava treinamento, já tinha ganho cruzeiro como reconhecimento, tinha uma equipe gigantesca. Mas com a chegada da pandemia, como muitos outros negócios, o meu negócio também começou a não ir tão bem. E eu comecei a pensar em outra coisa para começar a trabalhar. Foi aí então que eu resolvi trabalhar com marketing digital. É óbvio, né? Quem não ouviu falar de marketing digital dentro da pandemia? Quem não assistiu aquelas inúmeras lives que aconteciam todos os dias, 5 horas da manhã, 7 horas da tarde, 9 horas da noite? Quem não participou de semana de lançamento, semana grátis? Quem não recebeu o e-book gratuito e depois recebeu a oferta para comprar um curso? Quem não comprou curso online durante a pandemia? Então tudo isso fez com que a questão do marketing digital aumentasse muito e muita gente conhecesse. E não sei se vocês lembram, era muito falado sobre o quanto que as marcas grandes e lojas e pessoal do comércio físico estava sendo devastado pela questão de lockdown e pandemia. E o quanto que o pessoal da internet estava ganhando dinheiro. Então, por um lado, você via várias pessoas sofrendo, vários empresários sofrendo, e do outro você via muita gente dizendo que era o melhor momento para se ganhar dinheiro na internet. Gente dizendo que com pouco investimento e trabalhando de casa, estava ganhando muito dinheiro. Isso chamou muitos olhos de muita gente para trabalhar com marketing digital. Inclusive, surgiu o meu interesse para começar a trabalhar com isso. Eu já trabalhava com marketing e já tinha uma veia comercial muito forte, mas nunca tinha participado realmente de um grande lançamento ou de uma grande estrutura de marketing digital. Foi aí que eu decidi que eu trabalharia com alguém que já é muito grande e muito forte dentro do marketing digital. E o que eu fiz então para conseguir trabalhar com essa galera? Eu fiz uma lista de alguns influenciadores digitais que eu gostaria de trabalhar e que eu trabalharia até de graça, porque o aprendizado é uma coisa que é muito importante. Então, se você consegue já trabalhar ou estar do lado de alguém ou ouvir alguém que já tem muito resultado numa área, a chance de você ter o crescimento que você demoraria 5 anos em 5 meses é muito grande. E modéstia à parte, em tudo que eu me propus a fazer na minha vida, em um período de tempo eu já me colocava entre os melhores. Então eu sou muito competitivo e eu nunca tive preguiça de trabalhar. Então eu sabia que eu só precisava de uma oportunidade, de entrar no lugar onde eu tivesse a possibilidade de crescer ou de aprender com alguém que já estava lá, e eu conseguiria estourar. Dentro desses influenciadores eu listei alguns que para mim faziam sentido, porque o conteúdo já era o que eu gostava, ou que já tinham um tipo de trabalho que eu considerava ético, ou um perfil que se encaixava com o meu. E dentre esses nomes tinha, por exemplo, Thiago Nigro, Bruno Perini, Thiago Fonseca, Breno Perrucho. E para esses influenciadores, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem no direct, justamente perguntando se existia uma vaga para trabalhar no time deles. E o que você acha que aconteceu? Todos eles vieram brigar por mim no direct, me implorando para trabalhar com eles. Mentira! Ninguém me respondeu, eles nem sequer visualizaram a mensagem. E faz parte, hoje em dia eu entendo. Eu vejo, por exemplo, com a Koala, que é infinitamente menor do que o Instagram deles, a quantidade de mensagens que a gente recebe, o quanto é difícil conseguir dar conta de responder todo mundo. Então, no perfil desses caras, deve ser uma infinidade de mensagens. Você tem que contar muito com a sorte para você aparecer e ele conseguir visualizar sua mensagem ali dentro daquele infinidade de mensagens que eles recebem. Mas acompanhando o Breno Perrucho no Instagram, eu vi que ele estava em Curitiba, que é a cidade onde eu moro, e ele estava visitando um outro empreendedor, que é o Ian Carso. E o Ian era um empreendedor jovem que trabalhava com digital, que tinha uma marca de roupa, que conhecia o Breno e eu não tinha a menor ideia de quem era ele. Eu acompanhei então essa vinda do Breno pelo Instagram dele, comecei a acompanhar o Ian e ali eu tive uma sacada, que de repente valeria a pena falar com o Ian, que era alguém que era da minha cidade, seria mais fácil de abordar e ele trabalhava com uma marca de roupa. Então a minha experiência de marketing e comercial teria muito mais valor para agregar com ele do que de repente com o Primo Rico. E o que eu fiz? Mandei uma mensagem no direct do Ian, me propondo para construir uma outra frente comercial para a marca de roupa deles, que é a Koala. E muito diferente do que aconteceu com os outros, o Ian me respondeu em 1 hora, já topando, perguntando qual que era a minha experiência, a gente trocou mais algumas mensagens e a gente marcou um café. E lá no café surgiu a oportunidade que eu queria, que era de conseguir mostrar o meu trabalho,
propor de eu poder fazer esse trabalho em conjunto com ele e saímos de lá com tudo fechado, sem garantia nenhuma de salário fixo ou de um ganho mínimo. Somente a possibilidade de eu fazer os meus ganhos de acordo com os meus resultados. Mas como eu falei, modéstia à parte, eu confio no meu trabalho e eu sabia que eu ia conseguir trazer resultado. E isso é um site muito importante, você tem que saber o que você vai conseguir agregar. Se você chamar as outras pessoas para você pedir um trabalho, e às vezes você não tem a menor ideia do que como você vai ajudar esse cara. Eu só quero trabalhar contigo, mas eu não sei onde, não sei o que fazer, você está me pedindo um favor, você não está me ajudando. Então às vezes você se propor para realmente agregar valor na vida daquela pessoa, é muito mais fácil dele topar, parar para te ouvir. E foi exatamente o que eu fiz com o Ian e a gente saiu de lá fechado. E a partir dali, só dependia do meu trabalho. Na primeira semana a gente já fechou a primeira loja, na segunda semana a gente já fechou uma loja de shopping e dali pra frente o negócio só cresceu. Em poucos meses a gente multiplicou por 5 o faturamento que a gente tinha da Koala e eu fui me envolvendo cada vez mais nas coisas da marca. Então eu não fiquei somente contido naquilo que eu tinha me proposto. Como já era a minha pretensão me tornar sócio da marca, eu queria saber de tudo que estava acontecendo. Então quando tinha viagem para visitar a fábrica, eu ia junto. Quando tinha que decidir sobre a próxima coleção, eu estava junto. Quando tinha que decidir sobre aviamento, eu estava junto. Quando tinha viagem para palestra, eu ia junto. Então eu participei de todas as frentes que a Koala tinha para poder me envolver e para entender mais como funcionava a questão da marca como um todo. Foi então que as minhas responsabilidades aumentaram, foi então que eu comecei a puxar mais responsabilidade para mim. Então eu pedi para montar um time de vendas. E aí eu montei, recrutei, treinei e gerenciei uma equipe para a gente poder cuidar de toda a parte comercial pro Brasil inteiro. E deu muito certo, o faturamento continuou aumentando. Comecei a me envolver mais nas questões de marketing, comecei a cuidar do Instagram também da Koala, além da parte comercial. Comecei a ir junto escolher quais eram os tecidos e os moldes que a gente utilizaria para as roupas. E deu muito certo. O atacado não parava de crescer, o site estava vendendo muito mais. E depois de um ano com as coisas dando muito certo e eu muito envolvido em todas as questões da marca, veio o convite que eu já estava almejando desde o primeiro dia que eu tomei aquele café com o Ian, que era de me tornar sócio da marca. E apesar de já terem outras pessoas que já trabalhavam com ele, inclusive há mais tempo do que eu, ele sentiu essa questão do senso de dono que muita gente escuta falar, mas pouquíssima gente realmente coloca em prática. Que é você realmente enxergar aquele negócio como se ele fosse seu. É se importar, se doar e gastar o seu tempo, a sua energia e muitas vezes o dinheiro para fazer aquele negócio acontecer. E é claro que isso tem que acontecer dentro de um ambiente que é meritocrático. Ali eu estava fazendo uma aposta de que se eu me doasse daquele jeito, uma hora eu conseguiria me tornar sócio. Tem ambientes que são fechados, que você, não importa o quanto você se doe, você só vai ser sugado pela empresa. Então você tem que colocar isso na balança também. E aí eu me tornei sócio, eu era sócio minoritário, e a gente continuou trabalhando, as coisas estavam dando muito certo e a gente começou a perceber que a Koala estava tendo uma ótima aceitação no Brasil inteiro, em lojas físicas, em lojas de shopping, às vezes com outras marcas grandes, maiores do que a nossa do lado. E começou a vir aquela provocação, veio de um primo do Ian, na verdade, da gente abrir a nossa própria loja. E aí essa história da abertura da loja, vale a pena a gente fazer um outro vídeo para explicar como que foi decidir se a gente realmente abriria, se seria uma loja de rua, se seria em Curitiba, se fosse em shopping, qual shopping, como escolher a loja, quais são todas as implicações que tem a ver você abrir uma loja. E isso, se você quiser, você coloca aqui nos comentários se você quer que a gente explique como funciona a abertura de uma loja, se vale a pena ou não, e se vale a pena colocar a loja num shopping ou numa loja de rua. Se você quer que a gente fale mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente grava. Mas depois de decidirmos abrir loja de shopping, inclusive, a gente foi atrás de um outro sócio, que é o Diego, entrou com a gente, agregou muito valor, ele entrou com o capital e também com a expertise dele. Decidimos, abrimos a loja no shopping, que é a loja que a gente está gravando hoje. Abrimos aqui no Jockey Plaza, que é um shopping daqui de Curitiba, e apesar do sucesso que a gente fez já nos primeiros meses, na inauguração foi sinistra, muita gente, a loja estava abarrotada de gente. A gente trouxe o Breno Perrucho aqui para a loja, a gente fez um evento, a gente conseguiu fazer com que a loja realmente fosse um sucesso aqui, ajudou muito a questão de visibilidade para a marca, mas ela traz várias outras implicações que os meus outros sócios trouxeram numa reunião, que era a questão de que o custo aumentou muito. A gente antes era uma marca digital que ficava no escritório que era a casa do Ian, e a equipe ali era vários amigos, onde a gente ficava ali, pedia pizza, conversava, trocava ideia. Agora a gente tinha uma loja física com aluguel muito alto, com um contrato de 5 anos com o shopping, a gente tinha vínculo empregatício com outros funcionários, e a ideia de expansão que a gente tinha, que era sair do somente digital para entrar no varejo físico, a gente teria que amadurecer muito e colocar muito mais as nossas vidas em risco em relação ao que a gente estaria se propondo a fazer em prol dessa expansão que a gente planejava. E foi aí
que os meus sócios propuseram de eu assumir 100% a marca, já que eles já tinham outros negócios, eles já tinham outras propostas. Um deles já tinha o emprego tradicional dele, que já pagava muito bem, e ele teria que deixar um pouco de lado para poder focar na loja, e foi o que ele decidiu não fazer. E o outro era o Ian, que já tinha toda a vida dele voltada ao marketing digital, a coisa de não ter todos os custos que o varejo físico traz, e ele teria que abrir mão um pouco da liberdade dele. Então eles me propuseram, ó, já que você realmente é o idealizador de toda coisa, é você quem já está tocando a loja, por que você não assume 100% da marca então e você compra essa parte da gente? E aí foi feita a proposta para que eu assumisse 100% da marca e me tornasse o único dono e proprietário da Koala. E aí você pode pensar que, pô, é uma decisão muito fácil de tomar. Eu era minoritário, agora eu vou ser dono, oh, maravilha, é tudo meu, mas não é bem assim que funciona. Porque são muitas responsabilidades que estão em torno disso. Todo o compromisso que eu teria que assumir, toda a questão que eu teria que gerenciar sozinho. Antes nós decidíamos em 3, cada um cuidava de alguma frente e eu teria que assumir tudo sozinho. A outra decisão também muito fácil seria, para quem tem um pouquinho mais de medo, seria já dizer não de cara. Então vamos cada um pro seu lado. Mas eu passei ali mais de um ano construindo esse negócio, aprendendo muito. Gastei muito dinheiro com curso, com mentoria, com viagem para poder entender sobre o ramo de moda, para poder entender sobre branding, sobre marketing, sobre produto, entender de tecido, entender de corte, entender de moda masculina. Foi muito tempo gasto para isso, para eu desistir ali. Não faz parte do meu perfil. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu gosto de assumir risco e quando eu entro no negócio eu dou all-in. E aí que eu decidi que eu estaria sim entrando com 100% da marca, assumindo toda a responsabilidade da Koala dali para frente. E foi assim que eu me tornei sócio, continuo muito amigo, inclusive, dos meus ex-sócios. O Diego, hoje em dia, não mora mais em Curitiba, mas a gente continua se falando. E o Ian mora aqui do meu lado, volta e meia tá aqui na loja, a gente continua fazendo outros negócios junto. Ele foi padrinho do meu casamento, então a gente é muito amigo, não teve nada de briga, não teve nada de rompante. Foi uma decisão estratégica e profissional das 3 partes. E eu tô muito contente com a decisão que eu tomei. É muita responsabilidade, continuo estudando cada vez mais, investindo muito tempo, dinheiro e energia para fazer com que a empresa e a marca cresça cada dia mais e compartilhando com as pessoas que têm interesse em ter uma marca, têm interesse em ter o seu próprio negócio e empreender, não importa se é no digital ou se é no varejo físico. Muitas lições a gente aprendeu e é o que eu vou dividir com vocês aqui nesse canal daqui pra frente. A gente se compromete, né não, Iagão? Exatamente. De fazer semanalmente agora bonitinho os vídeos compartilhando de como é que são os desafios, ajudando com dicas. Então se você tem alguma dúvida ou se você quer algum tema específico, fala pra gente nos comentários, curte esse vídeo, manda pra outras pessoas, pra de repente aquele teu amigo que já pensou em ter uma marca de roupa, pra aquele teu sócio, pra você poder compartilhar um pouco dessa história e se inscreve no canal pra poder receber os próximos vídeos, beleza? Então fala pra gente aí o que você quer ver nos próximos vídeos e até a próxima.